pessoal, boa tarde, boa noite, tá certo? E hoje a gente vai começar um bate-papo com ele, André Mesquita, tá certo? Que fala sobre o autismo, tá certo? Se inscrever, compartilhar, dar o seu like, apertar o joinha, dar um ok, apertar o sininho e deixar o seu comentário, ou se não, um coraçãozinho, tá certo? E o seu nome, seu estado, certo? Então vamos lá para a aventura do Carlos Cassi. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Papo com Autista. Hoje vamos falar sobre a família, a importância da família na ajuda, no tratamento, no acolhimento ao seu filho autista, a um sobrinho autista, enfim. O autista necessita muito do apoio familiar. A família é a base, é a estrutura, é o fortalecimento, é o vínculo para todos nós, independente de sermos autistas ou não. E uma das grandes dificuldades que enfrentamos é a família. Encontramos várias e várias famílias, muitas vezes por falta de informação, ou com uma ansiedade muito grande, ou mesmo tendo informação com uma incompreensão imensa para lidar com o autismo dentro da sua casa ou lidar com um familiar autista. É aí que acontecem as grandes barreiras, as grandes dificuldades. Por quê? Você pode ter um excelente profissional, um profissional capacitado, um profissional que se empenhe, mas se a família não trabalhar em conjunto com esse profissional, nós nunca vamos atingir o objetivo da evolução, da autonomia desse autista, dessa criança autista, desse adolescente autista, ou até mesmo desse adulto autista. É preciso que a família entenda mais, participe mais, procure se atualizar, procure controlar um pouco mais essa ansiedade que desnorteia totalmente não só o autista, mas também desestimula muitas vezes os profissionais que estão ao redor, fazendo o impossível para que esse autista, essa criança autista, possa evoluir, possa adquirir aí uma qualidade de vida na sua fase adulta. Precisamos muito conscientizar não apenas a sociedade lá fora, mas a conscientização real e verdadeira começa dentro de casa. Precisa ser exercitada dentro de casa para que possamos o quê? Possamos melhorar a nossa qualidade de vida. A família precisa entender, o pai, a mãe, a avó, o tio, precisa entender um pouco mais que sem a ajuda da família, tudo se torna muito, muito, muito difícil na vida de um autista. Seja ele homem, seja ele mulher. Todo autista, como eu sempre falo, como eu sempre repito, tem o seu grau de evolução, tem o seu tempo de evoluir e precisamos entender isso, precisamos respeitar esse momento. Logicamente que precisamos estimular, precisamos ajudar nesse desenvolvimento, mas é preciso respeitar também. Vemos aí inúmeras famílias aí com uma ansiedade gigantesca, querendo que um autista tenha sua autonomia do dia para a noite, ou seja, em 30 dias, em um mês, em um ano. E isso de fato não acontece. Leva-se um tempo, né? Variando de autista para autista, variando do seu grau de autismo também, seja nível 1, nível 2 ou nível 3. Mas a grande barreira que eu estou vendo é a família, né? A família é um ponto que a gente tem que tocar muito, a gente precisa falar sobre a família. A família precisa também ser acolhida, precisa ser orientada, precisa de pontos de suporte e apoio para que também possa se desenvolver.
A família não pode simplesmente ser largada à deriva. Ela precisa querer, em primeiro lugar, essa ajuda, precisa existir mecanismos que proporcionem essa ajuda para a família e precisamos trabalhar esse conjunto que é família, profissionais, escolas. Para quê? Para que haja uma autonomia, para que haja um desenvolvimento, para que haja uma real qualidade de vida. Eu não tive apoio da minha família. Não tive apoio até um certo período da minha vida da escola, o que me acarretou em várias e várias consequências duras, terríveis, de desenvolvimento, de coordenação motora, problemas na fala, e uma insegurança muito grande. Porque se eu não tinha apoio na minha casa, se eu não tinha apoio na escola e no meu tempo, na minha época, né, não tinha profissionais capacitados, era difícil, muito, muito difícil. Lamentavelmente, em muitos lugares, não só do Brasil, mas de outros países, existem crianças que vivem o que eu passei ou até situações muito piores do que eu vivi na minha vida. E o ponto da família é uma questão assim essencial, além da questão da capacitação dos profissionais, que eu luto tanto para que os profissionais se capacitem, que estudem, que procurem interagir mais, ter aquele olhar clínico, independente da criança ou adolescente ser autista ou não, mas é preciso acolher a família. A família pede socorro, a família pede ajuda, a família suplica ajuda e muitas vezes não existe um ponto de apoio, um ponto de ajuda. Vejo assim mães e mães e mães numa ansiedade tremenda, gigantesca. Por quê? Porque não tem aonde desabafar, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar ideias, mesmo em relação ao autismo, que sejam sensatas, que sejam direcionadas, que sejam informações seguras. E nós vemos aí um desencontro muito grande de informações e isso vai acarretando num desespero muito grande, no esgotamento. Entramos aí na questão da saúde mental, aonde vai partindo por uma depressão e ocasionando o suicídio, lamentavelmente, de muitas mães, né? E nós lutamos para isso, né? E eu deixo aqui meu alerta para que a sociedade, para que associações, para que, enfim, toda pessoa de bom coração procure ajudar uma família que tem um filho autista ou tem um filho deficiente também. Quando eu falo do autismo, eu quero também me referir a todas as deficiências, não apenas aos autistas. Todos precisam de apoio. Tanto os deficientes, que eu gosto de falar diferentes e não deficientes, mas também seus familiares, para que a gente possa começar a trabalhar uma real e verdadeira inclusão. O meu abraço a todos, gratidão sempre pelo carinho de cada um de vocês.
De alguns anos para cá, percebe-se uma maior atenção para o autismo. Instituições, governo, sociedade debatem sobre o assunto e principalmente sobre os direitos. E você, sabe o que é o autismo? Todo mundo acha que é aquela criança que fica no cantinho da sala balançando e que se então você cruzar com alguma no shopping, ela vai ser desse jeito, que você vai saber identificar. Mas não, são crianças como outra qualquer. E são mesmo. O desenvolvimento físico de uma criança com TEA, transtorno do espectro autista, é normal. Porém, elas possuem dificuldade na comunicação, o que afeta a criação de laços afetivos, por exemplo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um cérebro que se constitui de forma a ter alguns comportamentos que a gente percebe que são diferentes. Então, são pessoas que têm uma interação social diferente. Segundo estudos, para cada 4 meninos com autismo, uma menina é diagnosticada. Mas como eu posso identificar se o autismo não tem cara? Desde os 6 meses de idade, a gente já começa a observar a troca de balbucios entre o cuidador e a criança. Sempre com muito contato visual permanente, um contato visual fixo. As crianças, os bebês com autismo, eles têm menos balbucios, essa troca, e o olhar também não permanece atento ao cuidador. Com 1 ano, o Augusto já demonstrava um comportamento diferente. Ao descobrir o autismo, a primeira reação dos pais não foi das melhores. Um neurologista deu o diagnóstico e quando ele deu o diagnóstico eu fui o cara que não aceitou, né? Eu disse, não pode ser, como assim autista? Como é que o senhor chega e me fala que ele é autista sem me dar nada palpável, né? Tudo bem, eu sei que ele fez testes, ele fez o que precisava fazer, mas eu queria ter um papel. Eu queria ter um exame, né? Só o laudo não me contentava, eu precisava entender mais daquilo. De pai que não aceitava, a defensor da conscientização através da música. Assim nasceu o acústico Mundo Azul, que conta a história do mundo autista do Augusto. E ele estava tão à vontade que resolveu nos presentear. Batalha por ele todos os dias e a gente tem a resposta todos os dias. Dança de galinho, Júlio chacoalhando, vem o cococococó começando. Tá na hora do Tá na hora da turma do Júlio. Júlio está cantando Natal. Fazendo rock rural. Cantando rock rural, me corrigiu. Todas as pessoas autistas compartilham certas dificuldades, mas ser autista tem implicações únicas em cada indivíduo. Quando uma criança recebe um diagnóstico, ela vai precisar de terapias individuais que desenvolvam aspectos que aí são bem particulares, cada criança vai precisar de alguns tipos de terapia, mas que precisa dessa estimulação, né? Pode ser fono, físio, atividades motoras, psicologia, psicopedagogia. A ONG Autonomia possui um trabalho diferente, onde as oficinas incluem a família inteira. Eles consideram fundamental auxiliar todos os envolvidos com a pessoa que possui autismo. Como que a gente se desenvolve naturalmente? Brincando e se socializando. Assim eu aprendo tudo. Eu desenvolvo meu cognitivo, eu desenvolvo minha comunicação, eu desenvolvo minhas habilidades interpessoais, as minhas habilidades intrapessoais. As famílias todas são envolvidas, não só o responsável, mas a irmã também, né, a Isabela, que participa também das atividades junto com a Mana, e aí fortalece todo esse vínculo, né? Acho que esse é o grande diferencial de desenvolver não só a pessoa com deficiência, mas a família toda. Ok, mas eu descubro o autismo somente quando criança? Não. A cantora Susan Boyle e o ator Anthony Hopkins descobriram o autismo adultos, assim como o Rodrigo, que desenvolveu, entre outras habilidades, o desenho. Já escreveu um livro, Humor Azul, o lado engraçado do autismo, e já prepara o 2º volume. Ele foi criado com esse objetivo. Servir tanto para as pessoas que já conhecem autismo, tem um filho autista, um aluno autista, um paciente autista, quanto para quem não sabe o que é autismo, mas gosta da cultura nerd. Marcos Mion tem um filho autista, o Romeu, que dá nome à lei que cria, a partir desse ano, a carteirinha de identificação para as pessoas com autismo. Santa Catarina se prepara para confeccionar a carteirinha e vai mais além. Elabora também a cartilha, as entrelinhas do autismo, com participação de pais de autistas.
fomos convidados pelo Ministério Público para participar dessa construção de uma cartilha informativa aí para a sociedade, para as escolas, para os professores, para os pais, de fato, que às vezes nem sabem o que procurar primeiro quando se descobre o diagnóstico. Larissa é uma dessas pessoas que colabora na elaboração da cartilha. Ela tem o Pedro, que gosta de barba, de sentir a textura. Pedro tem 6 anos, é um autista não verbal, que desfila, fotografa. Eu não coloquei meu filho dentro de uma bolha só porque ele é autista. Eu tento colocar sempre ele em novas experiências. Se ele não se sentir confortável, eu tiro ele, porque eu respeito as necessidades do meu filho. A cartilha elaborada pelo Ministério Público ainda não tem data para ser lançada. Antes chega a carteira de identificação do autista, que vai ser entregue pela Fundação Catarinense de Educação Especial. A ideia, além de garantir direitos, é termos dados mais precisos sobre o autismo em Santa Catarina. Ela está regulamentada e já existe esse modelo que foi criado pela Fundação Catarinense de Educação Especial, que vai ser o órgão, então, que vai estar fazendo a emissão das carteirinhas e o credenciamento com as instituições que vão emitir essas carteirinhas, que vão receber a documentação no estado todo, porque não basta ser só um órgão, né? Nós precisamos ter uma rede para agilizar o processo. Agora, com a confecção da carteirinha, qualquer pessoa que tem autismo, né, o autismo cidadão, ele vai poder ter a sua identificação e esse dado vai ser quantificado. Hoje a gente tem aproximadamente 5.000 pessoas, né, nessa faixa de atendimento, mas nós sabemos que é um número maior. Agora que você tem uma pequena ideia do que é o autismo, da luta pelos direitos, vamos falar sobre preconceito. Que a palavra autista, muita gente ainda usa com um sentido pejorativo, aquela pessoa desligada, aquela pessoa esquecida, aquela pessoa atrapalhada. O preconceito às vezes vem disfarçado de julgamento. E as famílias lutam contra isso diariamente. O tempo todo, todos os dias na vida das famílias que têm crianças com autismo. A nossa sociedade está muito doente. A gente fica procurando apontar defeitos e problemas nos outros para a gente se sentir melhor. Empatia. O que falta é empatia. Porque as pessoas olham para o seu problema e não interessa o que o vizinho tem. Agora te coloca no lugar desse vizinho. A luta das famílias também é contra o preconceito, o não entendimento. E para quem ainda não entendeu que o autismo é apenas uma maneira diferente de ver as coisas, com verdade, carinho, cores e luz, observe essa campanha feita nos Estados Unidos sobre o autismo. Talvez seja a hora pra pensar, nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar, nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Precisa de pausa, calma, calma, o mundo precisa de... Gente, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por você ter chegado até o final aqui. Mas amanhã teremos mais um bate-papo